No espelho côncavo são quantos casos? 5 casos. No primeiro caso, o objeto é colocado além do centro. A imagem ela vai ser o quê? Real, invertida e menor. No segundo caso, o objeto é colocado em cima do centro. A imagem ela vai ser real, invertida e igual. No terceiro caso, o objeto é colocado entre o foco e o centro. A imagem ela vai ser real, invertida e maior do que o objeto. Aí no quarto caso, o objeto é colocado em cima do foco. A imagem nesse caso ela é imprópria, porque ela se forma onde? No infinito. Aí no quinto caso, o objeto é colocado entre o foco e o vértice. A imagem nesse caso ela vai ser o quê? Virtual, direita e maior do que o objeto. O que é que nós vimos? Que toda vez que a imagem ela é real, ela vai ser o quê? Invertida. Aonde é que ela está? Na frente do espelho. Isso quer dizer que ela pode ser projetada. Toda imagem que é virtual, ela vai ser direita. Ela vai ficar onde? Atrás do espelho. Isso quer dizer que ela não pode ser projetada. Tudo bem? Aí no caso do espelho convexo é caso único. No espelho convexo a imagem é sempre o quê? Virtual, direita e menor do que o objeto. Tá certo? Não te esquece que no espelho convexo, aliás, de todos os espelhos que nós vimos, o espelho convexo é aquele que possui o quê? O maior de todos os campos visuais. Tudo bem? Tá? Existe uma grandeza chamada de aumento linear transversal. Para você calcular o aumento linear transversal, basta você pegar o HI e dividir pelo HO. Quem é o HI? A altura da imagem. Então, HI é a altura da imagem e esse HO, ele representa o quê? A altura do objeto. Tá? Então, na verdade, o que é que o aumento linear transversal representa? O aumento linear transversal, ele vai dizer quantas vezes a imagem ela vai ser maior ou menor do que o objeto. Entendeu? Por exemplo, quanto é que vale o aumento linear transversal para o espelho plano? Hein? Se no espelho plano a altura do objeto vale x, qual é a altura da imagem? X. Você sabe que no espelho plano, qualquer que seja a posição do objeto em relação ao espelho, a altura da imagem é sempre igual à altura do objeto. E se as duas alturas são iguais, quando é que dá essa razão? 1. Então, dizer que o aumento linear transversal é igual a 1, isso quer dizer que o objeto ele tem o mesmo tamanho que a imagem. Tudo bem? Quanto é que vale o aumento linear transversal para o espelho côncavo no segundo caso? Hein? No segundo caso do espelho côncavo, a imagem é o quê? Real, invertida e igual ao objeto. Então, se é real, invertida e igual ao objeto, quanto é que vale o aumento linear transversal? Bora, gente? 1 não. Menos 1. Por quê? Se a altura do objeto ele vale x, quanto é que vale a altura da imagem? Menos x, porque a imagem ela é o quê? Invertida. Se a imagem é invertida, a altura dela vale, se a altura do objeto é x, a altura da imagem vale o quê? Menos x. Então, quanto é que dá? Menos 1. Esse sinal negativo, o que é que ele representa? Ele quer dizer que a imagem ela é invertida. E se ela é invertida, essa é a prova de que ela é o quê? Real. Tudo bem? Tá certo? Mas olha, daqui eu posso tirar a seguinte observação, olha.
Aqui você tem o espelho côncavo, aqui você tem um eixo principal, aqui você tem o objeto. Esse objeto, ele tem uma altura que eu vou chamar de HO. Eu vou pegar só um raio notável, que é para não poluir visualmente a figura. Raio de luz que bate no vértice, esse cara vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Por que simetricamente? Para dizer que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Tudo bem? Vamos imaginar que a imagem, ela se forme bem aqui, ó. Está aqui a imagem. A imagem tem uma altura que eu vou chamar de quê? HI. HO, a altura do objeto. HI, a altura da imagem. Tudo bem? A distância do objeto para o espelho, eu vou representar isso pela letra P. Quem é o P? É a posição do objeto em relação ao espelho. Essa distância daqui para cá, ó, eu vou chamar de P'. Quem é o P'? É a posição da imagem em relação ao espelho. Tudo bem? Como esse lado é paralelo a esse, já que esse lado é comum, e se esse ângulo é igual a esse, então quer dizer que esses dois triângulos aqui, ó, eles são triângulos o quê? Semelhantes. Tá certo? Se você pegar esse triângulo de cima, ó, no triângulo de cima, aqui tu tens o HO, e esse lado aqui, quanto é que ele vale? P. Se você pegar esse triângulo de baixo, só vou colocar ele aqui numa posição que dê para fazer a semelhança legal, tá? Mas esse lado, quanto é que vale? HI. E esse lado bem aqui, quanto é que ele vale? P'. Tá certo? Se esses dois triângulos são semelhantes, lados homólogos proporcionais. Então, HI está na mesma posição que quem? HO. Assim como P' está na mesma posição que quem? Que P. Tá certo? Fazendo a semelhança, como é que fica? HI está para HO, assim como P' está para P. Tá certo? Mas como essa imagem, ela é uma imagem invertida, essa altura aqui vai ser negativa. Então você coloca aqui, ó, um menos 1. Tudo bem? Mas você sabe que não é de bom tom ficar um sinal negativo aqui na frente da equação, né? Então, se eu multiplicar essa equação por menos 1, daqui você tira aqui HI sobre HO vai ser igual a menos P' sobre P. Tá certo? Você vai ver que essa equação aqui ela vai ser de grande valia na resolução dos problemas. Tudo bem? Mas quem é HI sobre HO? HI sobre HO é, por definição, o aumento linear transversal. Então, quer dizer que esse cara bem aqui, ó, é o valor de A. Então, eu posso calcular o aumento linear transversal de duas maneiras. Ou eu pego HI sobre HO, ou eu pego o quê? Menos P' sobre P. Tá certo? E de posse disso, a gente pode entender a chamada equação dos pontos conjugados. Tá? Então você pode chamar de equação dos pontos conjugados, ou você pode chamar simplesmente a equação de Gauss. Tudo bem? Veja como é simples, olha. Aqui você tem o espelho côncavo. Aqui você tem o eixo principal, aí vértice. Aqui o foco, aqui o centro. Tudo bem? Aqui você tem o objeto. Bora pegar aquela primeira situação em que o objeto ele está além do centro. Raio de luz paralelo ao eixo principal.
esse cara vai ser refletido passando em cima do foco, tá certo? Raio de luz que passa pelo foco, esse cara vai ser refletido como? Paralelo ao eixo principal. Como a luz, ela saiu da cabeça do objeto, ela vai se cruzar bem aqui, ó, na cabeça da imagem. Então veja que a imagem, ela se forma bem aqui. Tudo bem? Já era de se esperar, né? É aquele primeiro caso. O objeto, ele está onde? Além do centro. A imagem, ela vai ser o quê? Real, invertida e menor do que o objeto. Tudo bem? Quem é esse cara bem aqui, olha? HO, a altura do objeto. Esse cara bem aqui, quem é? HI, a altura da imagem. Essa distância daqui para cá é o valor de P, é a posição do objeto em relação ao espelho. Essa distância daqui para cá é o P', que é a posição da imagem em relação ao espelho. Tudo bem? Então perceba que esses dois triângulos aqui, ó, esses dois triângulos são semelhantes. Tá certo? Essa distância daqui para cá, ó, essa distância daqui para cá, ela representa quem? Daqui para cá, quem é essa distância? É a distância focal, né? Então esse cara representa, olha, a distância focal. Se você pegar esse triângulo aqui, ó, se você trouxer esse triângulo para cá, então esse HO é a altura do objeto. Ó, quanto é que vale esse lado aqui do triângulo? Se toda essa distância daqui